Bom dia a todos nesta manhã de domingo. Força total. Deus no comando como sempre. Hoje estou fazendo um longão hoje. Graças a Deus esse longão aqui é suave. Estou fazendo um longão porque sempre me dá mais resistência para pegar lá para longe. E aqui também eu tô longe, né? Eu vou ali próximo de Capim Grosso, né? Caiçara, município de Capim Grosso. Essa jornada para minha moleza. Até o momento agora, nem só a camisa foi ainda. Suave. Semana passada eu bati cento e tantos km, parece que 60 km se não faz a memória, por aí. Fiz um percurso difícil. A semana passada foi subindo serra, descendo, muita subida, muita descida. Então, em breve eu estou fazendo uma jornada aí longa, então eu estou me preparando. A jornada eu vou passar, já fiz essa jornada, vou passar por, deixa eu ver, uma cidade, duas cidades, vou passar por 2 cidades, mais um município, né? A jornada eu já fiz uma vez. Então esse pedal de 100 km pra mim é moleza. Agora de domingo passado aí foi puxado. Eu senti um pouco na segunda-feira. Treino de serra é puxado, viu? Dá muito preparo. Você que tem uma bike aí e tá desmotivado, vou motivar você. Você praticar uma atividade física é para a sua própria saúde. Não importa o que as pessoas venham falar de você. Você está vivendo. Assentou sono assim, pessoal, não é gripe não, aqui é alergia mesmo, por causa do clima do tempo, né? Tá nublado, aí tá muito frio agora de manhã. Às vezes eu fico assim, sono no nariz, não é gripe não. Então, faça atividade física, que é pra sua saúde, né? Não é para que os outros falem. A gente faz hoje o que a gente gosta, né? Louvado seja Deus. Porque se a gente for olhar o que as pessoas falam da gente, ninguém vive na terra, né? Então é bom a gente fazer aquilo que nós gostamos, aproveitar a vida, a natureza, né? Porque a vida da gente não é só trabalhar. A gente tem que trabalhar, bem verdade, que nós temos um compromisso com a nossa família, né? Com nossos filhos, com a nossa esposa. É necessário nós trabalhar e botar o pão de cada dia na mesa para eles, né? É o direito de todo homem na terra. Então a gente tem que fazer um exercício físico no corpo, é bom para a saúde, descansamento, e você se sente bem pedalando na natureza, você ouve o canto dos pássaros e você conhece vários lugares novos. Eu sei que tem muitas pessoas que, louvado seja Deus, tem vontade de conhecer muitos lugares diferentes, mas muitas vezes não se acha incapacitado. Mas vou lhe dizer, quando eu comecei não era capacitado não. Eu comecei treinando aos poucos e hoje eu superei tudo. Agradecer primeiramente a Deus que me deu a força e a coragem, né? Esse fogo de vida que habita dentro de mim, é a fortaleza e a rocha de Cristo. Por que esse fogo de vida é a fortaleza e a rocha de Cristo? Porque esse fogo de vida um dia retorna para o Criador, né? Então certamente nós temos que viver a vida. E muitas pessoas acham que, louvado seja Deus, que viver, e muitas pessoas não querendo julgar ninguém, jamais, que julgamento não pertence a mim, é só ao Criador. Mas todo mundo nasceu livre, é espontânea vontade para viver da maneira que quiser na terra, bem verdade. Mas muitos, né, se jogam no álcool,
se joga na droga, se joga na prostituição, e muitas das vezes por dentro corre um vazio dentro deles. Bom dia. Corre um vazio dentro deles. Então não tem preenchimento algum. O que preenche o vazio do coração do homem é a palavra. A palavra liberta o homem da escravidão, do pecado, das trevas, né? Da escuridão. Então Cristo é a luz. A luz habita dentro daqueles que tem um compromisso com Cristo na terra, né? Porque muitos não querem compromisso com Cristo na terra. Muitos querem bênçãos, bem materiais, essas coisas. E sabemos nós, louvado seja o nome santo do Senhor, quando é aniversário da nossa alma, Ele levou Jesus no lugar mais alto que havia. Ele ofereceu todos os reinos da terra. Se Jesus se prostrasse perante a face dele e dobrasse o joelho, ele daria todos os reinos da terra para Jesus Cristo. E Jesus disse: eu só curvarei e só adoro somente meu Pai que está no céu. Então, certamente, tudo que está no mundo, vaidade, curtição, farra, prostituição, bebedeira, droga, cachaça, né? Falsa paz, isso aí é engano do inimigo. As pessoas, elas podem se curtir a noite toda, farrear, beber, se prostituir, mas no outro dia acorda um vazio dentro delas. Elas às vezes têm vontade, louvado seja o nome do Senhor, de se libertar desses caminhos, né, que não leva a Deus, que só destrói o corpo físico, né? Tanto os órgãos, louvado seja Deus, o ser humano que é destruído por dentro pelo álcool, pela droga. Os organismos cada dia mais vai se enfraquecendo, vai envelhecendo, louvado seja o nome do Senhor. E os órgãos os nervos vai ficando fracos, então vai se envelhecendo mais e aparecendo doenças no corpo humano devido, né, aos produtos químicos que as pessoas usam. Então, o homem, para ter atitude, a mulher não precisa usar droga nenhuma, nem cachaça, nem bebida alguma. A atitude é vencer o mundo, vencer as batalhas do mundo, vencer todas as coisas que estão no mundo pelo amor a Cristo, né? Se converter ao cristianismo, porque o único caminho, a verdade para a nação é Cristo Jesus. Aqueles que andam no caminho torto, que não quer se consertar, louvado seja Deus, é caminho de morte, né? E muitos têm descido à mansão dos mortos, a sepultura, devido à ganância pelo dinheiro, a arrogância, né? Que faz e acontece, mas a Bíblia vai nos dizer, Espírito é verdade, louvado seja o santo do Senhor, que o que o homem plantar, ele colhe na terra. Então certamente ele tem que ter essa visão de águia. Se você plantar o bem, certamente você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então é a lei do retorno na terra dos viventes. Porque o Deus que habita no trono, que olha para a terra com os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas que acontecem nos quatro cantos da terra. Então Deus contempla os bens, os bons e os maus. E no livro de Salmos, você que não tem conhecimento da Escritura Sagrada, é o que mais fala que o mal será destruído. Aos poucos vão desaparecendo da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele levantou naquela época Davi, ele levantou primeiramente Saul como rei, né? Então, depois Deus tirou o reinado de Saul, passou para Davi. Então, se não faz memória, Davi, ele foi um guerreiro no campo de batalha, que ele tinha seu exército preparado certamente para combater o mal, né? Então, certamente, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia fala que tinha um guerreiro que com a lança dele, ele matou 800 homens com a lança, né? Então, tinha guerreiros poderosos ao lado do rei Davi. E em batalha, ele derrotava seus inimigos, né? Porque eles lutavam ali contra o mal. E o mal certamente nunca vence o bem, né? Porque lá do trono do alto vem a ordem celestial para que o mal um dia seja aniquilado da face da terra.
Então, a avareza pelo dinheiro, a soberba, a ganância, louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo se torna em nada. Porque do pó o homem veio, louvado seja o nome do Senhor, e do pó ele vai retornar sem nada. Por ele ver sem nada vai retornar diante do Criador. Então certamente, louvado seja o nome do Senhor, um dia todos vai chegar a juiz, chegar o juízo final para ser julgado. Então se você fez obras má aqui na terra, obras malignas, certamente essa pessoa, o destino não vai ser bom. Então, um dia, então a condenação, né? O martelo vai bradar no céu. Depois aquele que tem uns olhos com chama de fogo, os cabelos brancos que não a neve, e da sua boca são espadas de 2 gumes afiadas, bateu o martelo, não tem choro, não tem arrependimento. Após o julgamento não. A voz que vai bradar é a voz de trovão, que brilha sobre os raios do sol, a voz que anda sobre as águas, barulhos de muitas águas é a voz de Deus, trovão é a voz de Deus. Naquele grande dia, muitos que, aleluias, deixou a soberba, a ganância tomar conta do seu coração, ele vai ser destruído. O seu corpo, porém, já foi destruído na terra, a terra comeu os ossos, o corpo, mas o espírito seguiu para ser julgado perante o tribunal. Então, para que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, todos os tesouros da terra, riqueza, aleluias, fama, o homem se corromper, infelizmente não levar nada daqui deste mundo. Esse mundo é do maligno. O inimigo tem botado avareza no coração dos homens para buscar riqueza, algo que ninguém pode levar. Isso, infelizmente, é triste. O ser humano, se ele inclinar os seus olhos nas escrituras sagradas, ele ler, ele entender, ele vai saber que o caminho, a verdade é Cristo. É melhor você viver na terra, ser pobre, mas ser honesto perante a sociedade, perante os homens, respeitar todos, pequenos e grandes, e naquele grande dia você tem encontro com Cristo e morar eternamente ao lado do Criador. Mas se você tiver a ganância pelo dinheiro e a riqueza, fama, sucesso, isso é ilusão. É melhor você ganhar pouco, ficar satisfeito com o que você ganhou, por o sol do seu rosto, e ter paz e amor e felicidade na terra, até o dia que Deus lhe recolher. Então certamente, aleluia, a Bíblia fala que o dinheiro, louvado seja o nome do Senhor, é a raiz de todos os males. Então, louvado seja Deus, o homem tem inclinado os pratos do inimigo na terra. É o que ele ofereceu para Cristo lá no monte, quando Jesus foi levado no monte. Eu te darei todos os reinos da terra, se tu prostrar perante a mim. Jesus era 100% homem, 100% carne e espírito, de vida em verdade. Mas ele venceu o mundo e você pode vencer. É melhor você ter, aleluia, a consciência limpa quando você for dormir todos os dias, botar a cabeça no seu travesseiro, não dever nada a ninguém, louvado seja Deus, e ter um sono tranquilo e em paz. E quem não tem paz, aleluia, que é perseguido, ele nunca dorme, só anda assustado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o código da palavra, todo mundo na terra tem uma chave. Todo mundo tem uma chave da casa, do carro, da moto, louvado seja Deus. Mas tem uma chave que muitos não quiseram essa chave. Muitos têm abandonado o Criador por causa das coisas deste mundo. E a chave para você entrar no reino do céu celestial, certamente é o que é a palavra. A palavra é a chave para entrar no reino do céu. Essa é
é a chave, porque a palavra significa a Bíblia. Bom dia. Então, se as pessoas não tiverem essa chave, elas não entram no reino do céu. Para entrar no céu, tem que ser limpo e puro. O puro, que Jesus quer dizer, é a pessoa ser honesto em tudo. Aleluia, sendo a obediência ao Criador, sendo obediente ao Criador, o Pai Celestial. A Bíblia vai nos dizer que dá de César, que é de César, dá de Deus, que é de Deus. Então, a gente nunca pode querer botar a mão naquilo que não é nosso. Louvado seja Deus. Então, o bom de viver no mundo é você ter a paz. Louvado seja Deus. Tem muito milho aqui derramado no chão, como que algum caminhão passou aqui, né? E certamente se algum saco estava furado, derramou esse milho. O pessoal ali tá catando, né? Barrendo com a vassoura e catando para dar galinha, né? O porco. Eu vou trazer mais uma palavra, né? Nossa Deus. A Bíblia fala que o pai de Saul criava jumenta, né? E a jumenta havia desaparecido no vale, perdido no vale. Então, o pai de Saul, louvado seja Deus, manda Saul, né? Ir atrás da jumenta. Então, vai Saul e um homem que trabalhava para Saul, né? Vamos dizer, empregado de Saul. Então, a Bíblia fala que eles procuraram a jumenta e não acharam no vale. Então, certamente o homem precisava mais Saul. Disse Saul, na cidade tem um vidente, né? Porque antigamente profeta não chamava, o nome profeta chamava vidente. Na cidade tem um vidente, ele, às vezes, quando ele não está na cidade, tá nos montes. Então, na cidade tem um vidente, ele antes chamava, não era profeta, não, chamava de vidente antes, né? Mas não era profeta. Depois chega um vidente. Na cidade tem um vidente que vamos lá, que ele pode ser que ele sabe onde é que está a jumenta do seu pai que está perdida. Então eles foram. Quando chegou na cidade, encontraram umas moças, né? Que vinham de um tanque que estava apanhando água numa cacimba. Aí eles perguntaram, você sabe me informar onde é que fica a casa do vidente, né? Um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela sim, ele mora na cidade. Aí, quando eles chegaram na cidade, saiu mais o seu empregado, louvado seja Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus já havia falado com Samuel. Samuel era sacerdote, né? O Espírito de Deus havia falado com Samuel. Que da tribo de Benjamim, que Deus ia consagrar Saul como rei de Israel. Mas só que, porém, Saul não sabia de nada, louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que Saul se encontra com o vidente, eu venho à cidade e você falar que eu sou vidente, aí ele saiu mesmo. Então, naquele momento, Samuel havia saindo do templo, né? Da casa de oração. Então, certamente, louvado seja o Senhor, ali eles ficaram conversando, né? A Bíblia fala que eles foram para o monte já orar e Samuel já havia mandado ali aqueles homens que trabalhavam na cozinha, né? Preparado uma carne boa, especialmente para Saul comer, mas ele, né? Então, foram para o monte lá, eles louvou o nome santo do Senhor e ali se alimentaram, né? Oraram antes de se alimentar. Então aquela carne, especialmente, que foi diretamente para Saul, que já estava, o profeta Samuel já tinha já guardado para ele, especialmente. Então se alimentaram, depois desceram para o templo, para a memória. Depois Saul mais o seu empregado, né? Louvado seja Deus. Aí
Samuel disse, não se preocupe com a jumenta do seu pai não, porque elas já foram encontradas já. Só que seu pai está preocupado com vocês, né? Porque já faz dia que vocês saíram e ele não está preocupado mais com a jumenta, mas sim com vocês. A jumenta, porém, já foram encontradas. Então, Saul era da tribo de Benjamim. Louvado seja o seu Senhor. Só que o povo havia, louvado seja Deus, pedido a Samuel um rei, né? As pessoas tinham pedido a Samuel um rei, que toda a cidade tinha um rei, né? Que governava os países. Louvado seja Deus. Então, lá não tinha rei ainda, Então o povo pediu um rei a Samuel. Samuel orou ao Senhor e Deus disse para Samuel, eu vou passar as normas para o povo, Samuel, para você passar para o povo, que um rei, ele tem direito aos tributos, né? Os frutos que é tirado da terra, o rei ele tem direito. A gado, a ovelha, as colheitas do campo, o rei tem direito. E tudo que for tirado, o rei tem direito. Os empregados, né? Então, os escravos. Então, o que acontece? E a vida inteira vocês vão trabalhar para o rei de vocês. E honrar o nome do rei. Louvado seja Deus. Então, Deus falou para Samuel entregar a mensagem para o povo. Então, Deus escolheu. Deus havia falado para Samuel que era para escolher Saul, que é da tribo de Benjamim. Então, certamente, Saul ali foi levado para uma tenda, né? Uma casa que Samuel morava, uma tenda alta. E ali passaram a noite ali, né? Amanheceram o dia, tomaram café. Louvado seja Deus. E ali, antes de Saul ir embora, Samuel disse, o profeta, né? O vidente. Antigamente o profeta chamado de vidente. Então disse, eu tenho algo da parte de Deus para te dar, Saul. Louvado seja Deus, vem aqui. Eu vou lhe ungir. Então derrama um óleo sobre a cabeça de Samuel. E disse que Samuel Samuel derramou um óleo sobre a cabeça de Davi. E estava ungindo Davi como rei, que o Senhor havia mandado, que é Deus, né? Então, que Saul ali ia governar as nações. Louvado seja Deus. Então, ali, Samuel falou, vá para o monte, né? Vá para o monte. Lá você vai encontrar os anciões que estavam no monte adorando a Deus, com música, com flauta, com pífaro, né? Glorificando a Deus. E lá a Bíblia fala que, louvado seja Deus, Davi ali foi usado por Deus tremendamente, né? Começou a pregar a palavra de Deus, né, para aquele povo, louvado seja Deus. E aí começou o ministério de Deus na terra. Saul governou Israel. Então, os filisteus sempre eles eram inimigos do povo de Deus. Então o rei Saul ele combatia os filisteus. Os filisteus eram homens perversos, né? E muitas vezes queria tomar o que as pessoas tinham, né? Então Deus levantou Saul como rei para defender o seu povo. E depois, quando a Bíblia fala que Saul foi no campo de batalha, ele com seus 2 filhos, a Bíblia fala que os 2 filhos de Saul foram mortos no campo de batalha. E Saul também foi morto. E a Bíblia fala que o mensageiro chega, louvado seja Deus, que é Davi. Falou, Davi não era rei ainda não. Falou que Saul foi morto no campo de batalha. Esse mensageiro levou a espada de Davi. Louvado seja Deus. Porque certamente aquele mensageiro, ele queria ser famoso, né? Então Davi descobriu tudo como havia acontecido. Os inimigos cercou Saul, mais seus 2 filhos, o seu exército. Então ali no campo de batalha a Bíblia fala que o rei Saul ele não queria ser morto pela mão do inimigo. Saul pega a sua própria espada, louvado seja Deus, porque ele sabia que se os inimigos, os filisteus, levassem Saul pro cativeiro, a prisão, certamente ele ia ser morto. E o honrado dele Deus certamente não ia reinar. Então ele, para ser honrado, ele tira a própria espada sua, afiada, aleluia, louvado seja Deus, e empunha sobre
sobre o seu membro do seu corpo. Ele é morto com sua própria espada, para que seus inimigos não viessem capturar ele, né? Porque ele estava, tipo assim, protegendo a família dele. Porque se os inimigos pegassem ele como refém, certamente os inimigos também iam pegar a família dele. Então, para não acontecer isso, ele achou que ele, tirando a sua própria vida, ia ser honrado. Então o mensageiro só falou que a Davi, que Saul tinha sido morto no campo de batalha, os inimigos haviam cercado Saul e os 2 filhos, e nenhum deles sobreviveram. E Saul manda o seu exército, louvado seja Deus, capturar as armaduras de Saul, a espada e o capacete. Louvado seja Deus. Então esse Deus é poderoso, Deus governa as nações. Deus ainda manda no céu, ainda manda na terra. Anjos poderosos. As coisas ruins que acontecem na terra, louvado seja Deus, porque tem batalha que Deus está no meio, mas tem batalha que Deus não está no meio. Louvado seja Deus. Tem batalha que Deus não está no meio. Mas diante do Criador dos céus e da terra, tiver um justo sendo fiel, leal ao Criador, certamente Ele vai te defender de qualquer tentativa contra a sua vida. Louvado seja Deus. Se você for justo perante o Criador do universo, Ele vai te defender. Porque os anjos, eles são espíritos, né? O anjo, ele tem uma espada afiada de 2 gumes. Que nem se sabe, que nem tem uma passagem lá, quando louvado seja Deus, o rei Senequeribe tinha derrotado Samaria e outra cidade, e ele disse que a última cidade que ele queria tomar era a cidade de Jerusalém, louvado seja Deus, e ele, atrás dos muros da cidade de Jerusalém, Senequeribe se achava o invencível, o capacitado. Ele achava que assim que ele derrotou todas as nações próximas a Samaria e outras cidades, havia derrotado e levado homens e mulheres como escravidão, ele achava que ele ia entrar nos muros de Jerusalém, ia pegar os tesouros ali do trono de Deus e ali saquear a cidade. Ele pensou totalmente errado. Ele achava que o exército que ele estava ao seu lado poderia vencer o povo de Deus. E naquela época quem governava Israel era o rei Ezequias. E ali o muro de Jerusalém estava cercado pelo inimigo. Louvado seja Deus. Os inimigos fizeram acampamento ao redor do muro de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava toda cercada, ninguém nem entrava nem saía. E o alimento que estava dentro dos muros de Jerusalém, as pessoas estavam se alimentando, que ninguém podia nem comprar, nem vender, nem sair. E nem ir para o campo, nem alimentar seus animais, nem colher, nem plantar. Louvado seja Deus. Então, certamente, louvado seja Deus, Senequeribe ficou zombando, ia destruir o Deus de Israel, ia destruir aquele povo, que nada ia impedir. Ele começou a zombar de Deus. E no momento, a Bíblia fala que ele começou a falar pecinha em latim, né? Ou foi espanhol, ou foi inglês. Aí o rei Ezequias, ele disse, fale em aramaico, ou português, que seja se não faz memória, para que ninguém vai entender o que você estava falando. Ele começou a zombar o povo de Israel. E a Bíblia fala que no momento, louvado seja Deus, a Bíblia fala que aquela carta que o Ezequias, o eunuco, se não faz memória, que estava do lado do rei Ezequias. Ezequias mandou escrever tudo o que o Senequeribe falava, a zombaria contra o Criador. Então, ali, o mensageiro ali do lado, né, escrevendo tudo o que Senequeribe estava falando contra o Criador do universo. E certamente o rei Ezequias pegou aquela carta. O exército que o rei Ezequias tinha era pouco, louvado seja Deus. E certamente a construção ali do muro de Jerusalém não tinha terminado ainda, louvado seja Deus. Então certamente o muro de Jerusalém não estava terminado em algumas partes.
Então o rei Ezequias se preocupou muito. Ele pediu perdão a Deus pelas falhas, pelos erros. E diante do trono do Senhor, antigamente o próprio Deus habitava num trono, num templo que foi feito pela mão do homem, que ali onde habitava a Arca da Aliança, louvado seja Deus. Ezequias levou aquela carta do rei Sequeribe, entregou o joelho e orou: Pai que está no céu. E pediu para que Deus enviasse, louvado seja Deus, o socorro do céu, a ajuda do céu. E Deus, e Ezequias disse: Senhor, o rei da Síria, o rei Sequeribe, ele tem zombado de ti, Senhor, e tem blasfemado contra teu nome. Que tu possa fazer, Pai, justiça sobre este homem, aleluia, que isso não vai ficar impune. Nós temos números menos de exército contra ele, mas o Deus de Israel, naquela noite de madrugada, louvado seja Deus, aqueles homens todos no acampamento, de manhã eles já estavam planejando, amanheceu, arraiado o dia, louvado seja Deus, quebrar os muros, os portões de Jerusalém e entrar na cidade. Mas o Deus ouviu a oração do rei Ezequias. De madrugada Deus envia um anjo, louvado seja Deus. Esse anjo, ele desce no acampamento do inimigo, louvado seja Deus, homens armados com lança, espada, escudo, flecha, louvado seja Deus. Aquelas armas de guerra que é feito de madeira, você bota uma pedra, enrola uma pedra grande, como se fosse uma pedra, enrola como se fosse com um capim, algum material diferente, bota óleo queimado e bota fogo e lança, né? Lança a faixa, eu vou botar aí de distância de 3 metros, não botar 20, 30 metros ou mais, que não se abase não, lança longe. Então, certamente o anjo desceu do céu, enviado por Deus. Eu creio que pode ser o anjo arcanjo, né? A Bíblia não fala o nome do anjo. Esse anjo desce do céu, de madrugada, mata todos que estão no acampamento. Quando amanhece o dia, que Sequeribe, o rei da Síria, se não fala embora, ele vem de outra cidade, eu esqueci o nome da cidade dele. Ele sai do acampamento, louvado seja Deus, ele está acampado com seu exército ali atrás dos muros de Jerusalém. Quando ele acorda de manhã, que sai da sua cabana, louvado seja Deus, que levanta, que sai para fora da tenda ali, ele vê todos os homens mortos, a espada, e ele não entendeu o que estava acontecendo. A Bíblia fala que ele, no início, Deus de Israel fala que ia botar uma coleira no pescoço dele, que ele ia comer capim que nem um boi, e que ia botar um anzol no nariz dele. E certamente a Bíblia fala que ele comeu capim que nem um boi mesmo. Então a Bíblia fala que ele voltou para o país onde ele morava, o Sequeribe, né? Quando chegou no país onde ele morava, os 2 filhos dele, a Bíblia fala que os 2 filhos dele, para tomar o reinado, louvado seja Deus, pegou a espada e matou o próprio pai. Então, louvado seja Deus. Deus, ele defendeu o seu povo. E Deus permanece defendendo aqueles que ele ama, que lhe obedece. Louvado seja Deus. A velocidade de um anjo, para você que não tem certeza, e não tem esse conhecimento da Escritura Sagrada, é a velocidade de uma luz. Louvado seja Deus. Então, quem faz o bem, louvado seja Deus, tem anjos do céu acampados ao seu redor, você não vê. Leia lá no Salmo 91, você que não lê Bíblia, não tem conhecimento, não vai na igreja, mas leia o Salmo 91. Deus, ele manda o socorro do alto àqueles que é justo, aqueles que é leal a ele, que é fiel a ele. Então ela fala, 10.000 cairá à tua direita, à tua esquerda, mas tu não será atingido. Eu darei a ordem dos anjos do céu ao teu respeito para te guardar. Louvado seja Deus. Então pega a visão de águia, deixa o mundo, deixa as coisas deste mundo e vai
para os braços de Jesus enquanto é tempo. Porque o inimigo, aleluia, ele só prepara o laço e abre o buraco e a pessoa cai dentro. Quando for se despertar do laço, já não tem mais jeito. Então, a palavra de Deus é boca, a palavra de Deus é a salvação do mundo, a palavra de Deus. A palavra, ela é que uma espada de dois gumes, corta a esquerda e a direita. Então, Deus, ele defende aqueles que ele ama. E aqueles que praticam o mal, pela misericórdia, Deus ama. Mas se o Criador de todo o universo vê que aquela pessoa não quer nada com ele, ele permite que o inimigo ceife a alma e tire a vida. Porque a Bíblia vai não dizer em espírito e verdade, só quem deu a vida foi Deus, só ele pode tirar. Então, a visão é Cristo. Quem ouve os conselhos dessa palavra, desses mandamentos, se conserta dos caminhos tortuosos, entrega sua vida para Cristo e você estará livre de todas as acusações. Porém, a humanidade sempre vai lhe acusar, sempre vai lhe apontar, aleluias, mas a justificação vem do Criador. Mas é obedecer até o fim. A Bíblia fala que aqueles que ficar na presença dele até o fim será salvo. Então eu não posso dizer que eu estou salvo. Salvo aquele que permanece até o fim. E a certeza do meu coração, como sempre eternamente, é ficar firme até o fim. Nada vai afastar eu do amor de Deus. Nem os anjos, nem os demônios, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada. Cristo é quem fortalece a minha alma e meu espírito. Ele é meu escudo, é minha fortaleza e minha rocha. Para onde eu for, Ele está comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Chama, força total. Deus no comando como sempre. Eu só agradeço a Deus pela essa palavra maravilhosa nesta manhã de domingo. Louvado seja Deus. Forte abraço a todos aí que me seguem, família. Então, pega aí, né, essa chave. A chave é a palavra. Guarda no teu coração para não pecar contra o Criador. E que a vida nossa aqui é passageira. Nós apenas está passando uns dias aqui na terra. Louvado seja Deus. Nunca se apega a nada deste mundo. E que a paz do Senhor Jesus Cristo reine nos corações eternamente. Amém? Chama, força total. Vou encerrar o vídeo aqui para honra e glória de Deus.